Você acredita que as promessas de Deus, elas fazem parte do projeto que Deus tem para a tua vida, tá? Então você precisa acreditar em Deus, confiar no Senhor, nos projetos de Deus. E hoje nós vamos falar, gente, sobre promessas de Deus. Você sabia que na Bíblia contém mais de 8.000 promessas para a nossa vida? Sim, para a tua vida. Mais de 8.000 promessas. E dessas 8.000 promessas, 6.000 promessas de perdão. Ah, gente, a Bíblia é repleta de promessas. E tem gente que diz, não tenho promessa, Deus nunca usa alguém, nunca usa uma pessoa. Lê a Bíblia, meu amigo, lê a Bíblia, minha amiga. Você vai ver a quantidade de promessa que tem a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. E tem mais. Deus não é como um político, outras coisas por aí, não, tá? Ele promete e ele cumpre. Mas algumas promessas, sim, algumas promessas na Bíblia, na palavra de Deus, elas só se cumprem na nossa vida se exercermos a nossa fé. Mas, porém, a maioria das promessas, gente, sabe? Elas são promessas diretamente de Deus e independente da minha fé, né, da minha crença, ela vai se cumprir se eu tiver entregado a minha vida a Cristo, se eu estiver no caminho do Senhor, né? E, enfim, se eu decidir por Cristo, tem muitas, a Bíblia é repleta de promessa, como eu já falei para você. Eu acho que como base desta mensagem hoje, desse estudo, eu quero deixar para você 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Leia bem lá, tá bom? Que diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantos têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Olha só, viu que lindo? As promessas de Deus, como eu disse para você, elas não são como promessas de homem, né? São promessas do Criador, do Senhor. As promessas de Deus para a nossa vida, elas estão inclusas, gente, desde a criação do mundo, desde o livro lá de Gênesis, quando você começa a ler a Bíblia, a palavra de Deus, você vai encontrar já promessas nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, Deus, ele tem promessa de salvação, promessa de perdão, promessa de restauração, promessa de bênção, promessa de vitória, promessas de cura, muitas e muitas promessas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela fala do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse. Ela fala até a Nova Jerusalém, que é uma promessa. O Salvador Jesus Cristo que veio, disse que viria o Salvador e ele veio. Ele nasceu, a promessa do nascimento, da morte, da ressurreição também, que era uma promessa. Olha que maravilha. Há promessas de Deus na Bíblia voltado para o nosso futuro, sim. É por isso que é importante a gente colocar nas mãos de Deus nossos sonhos, projetos, tudo aquilo que a gente anseia, que a gente quer. Você lembra de Abraão, né? Foi condicionado a mudança que houve, a transformação. Era uma promessa de Deus, né? Dar um filho a Abraão, né? Mas no tempo e na hora certa, o Senhor disse, sai da tua terra, né? E da tua parentela, né? E vá a uma terra que eu te mostrarei, o Senhor daria bênçãos. O povo de Israel também, quando saiu do Egito, eu darei uma terra para vocês que mana leite e mel. Se cumpriu na vida deles, a maioria, 99%, não, né? Apenas 2 entraram na terra prometida e era a promessa de Deus. Mas a promessa era para eles, mas eles não quiseram, não obedeceram. Abraão obedeceu e ele cumpriu. Você vê com isso que muitas promessas são condicionadas. Muitas promessas de Deus são condicionadas na Bíblia. Ou seja, o povo de Israel saindo do Egito, 99,9% não se cumpriu. Porque a promessa era para eles, mas não quiseram, né? Desobedeceram, né? Duvidaram de Deus e muita coisa aconteceu, pecaram e perderam a promessa que Deus tinha e iria cumprir na vida dele, mas eles rejeitaram. E existem muitos outros exemplos na Bíblia. E como eu acabei de falar para vocês de Abraão, ele ouviu o chamado de Deus, obedeceu, e a Bíblia cita como ele um amigo de Deus. Então, tudo que Deus falou para Abraão se cumpriu na vida dele. O filho, a terra, tudo
Deus cumpriu. Mas para isso é uma promessa condicionada, ou seja, Deus te fala, faz isso e tu faz e ele cumpre o que te prometeu. Que a Bíblia é cheia. Se você entregou sua vida a Deus, você acredita nele, confia nele, nas promessas de Deus, você tem que acreditar no futuro abençoado. Tem que ser otimista. Sim, você tem que ser otimista, você tem que acreditar e confiar num futuro próspero, abençoado. Tu ter mais saúde, tu ter mais alegria, tu viver tudo que Deus tem de melhor para você. Porque sim, Deus ele não quer para a tua vida o tudo de melhor só quando tu estiveres lá no céu, né? Quando tu fores embora daqui. Não. Lá vai ser uma sequência do que tu já vives aqui. Porém, lá vai ser muito maior, muito melhor, muito mais intenso. A Bíblia diz que nós não passa nem no nosso pensamento o que Deus tem preparado para nós. É uma promessa. Mas também diz no Antigo Testamento que assim como o povo de Israel, comereis o melhor dessa terra, essa promessa é para mim e para você, é para nós. Então, nada de duvidar das promessas de Deus, do que Deus tem de melhor para você. Você tem que acreditar, confiar e deixar que Deus cuide de ti. Que Deus sempre terá o melhor para você. Você só precisa acreditar, porque Deus, ele é bom, ele é maravilhoso, sabe? Quando a gente confia e deixa a nossa vida nas mãos de Deus, não tem com que se decepcionar. Você não tem que ser pessimista e dizer o amanhã é pior, vai ser pior, vai acontecer coisa. Não, suas palavras sejam de bênção. A tua palavra ela tem poder quando você profetiza em nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, nas tuas promessas e eu profetizo que a minha vida vai mudar para melhor. Creia, confie e fale. Você acredita que as promessas de Deus, elas fazem parte do projeto que Deus tem para a tua vida, tá? Então você precisa acreditar em Deus, confiar no Senhor, nos projetos de Deus. Você tem acreditado nas promessas de Deus? O que te fez desacreditar ou desanimar? Então levanta essa cabeça, comece a acreditar mais. Acreditar no Deus que tudo pode, no seu Senhor, no Deus da sua vida. Ele promete o que cumprir. Para encerrar, nesse momento eu quero deixar para você o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Isso, guarde no seu coração. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. É o que diz aí nesse versículo. Então fique com a promessa do Senhor. Você acredita que as promessas de Deus, elas fazem parte do projeto que Deus tem para a tua vida, tá? Então você precisa acreditar em Deus, confiar no Senhor, nos projetos de Deus. Você tem acreditado nas promessas de Deus? O que te fez desacreditar ou desanimar? Então levanta essa cabeça, comece a acreditar mais. Acreditar no Deus que tudo pode, no seu Senhor, no Deus da sua vida. Ele promete o que cumprir. Para encerrar, nesse momento eu quero deixar para você o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Isso, guarde no seu coração. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. É o que diz aí nesse versículo. Então fique com a promessa do Senhor. Se você entregou sua vida a Deus, você acredita nele, confia nele, nas promessas de Deus, você tem que acreditar no futuro abençoado. Tem que ser otimista. Sim, você tem que ser otimista, você tem que acreditar e confiar num futuro próspero, abençoado. Tu ter mais saúde, tu ter mais alegria, tu viver tudo que Deus tem de melhor para você. Porque sim, Deus ele não quer para a tua vida o tudo de melhor só quando tu estiveres lá no céu, né? Quando tu fores embora daqui. Não.
Não, não. Lá vai ser uma sequência do que tu já vives aqui. Porém, lá vai ser muito maior, muito melhor, muito mais intenso. A Bíblia diz que nós não temos, não passa nem no nosso pensamento o que Deus tem preparado para nós. É uma promessa.